Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre a questão da liberdade para ser feliz. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João. Aliás, vamos ficar só no livro de João, no capítulo 2, primeiramente no verso de número 1. Esse texto, nós vamos estar em João. Antes de lermos propriamente dito, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse texto, existe vários textos da palavra de Deus, vários momentos que nos fala a respeito da glória de Deus. Da glória de Deus. Kadosh, em hebraico. Glória de Deus. Significa o que, glória de Deus? Dignidade. Significa esplendor, peso. Nós vemos a glória de Deus se manifestando em vários lugares, em vários momentos da palavra de Deus. A cada cura de Jesus, a cada participação dele na história da humanidade, naqueles 3 anos de ministério, na sua infância, quando estava entre os sábios da época, em cada instante nós vemos a glória de Deus se manifestando, mas nessa noite especificamente eu queria me ater há 2 momentos da glória de Deus. O primeiro e o último. O primeiro, nas bodas de Caná. O último, ali no momento que antecedia a crucificação. E para isso é que nós vamos começar pelo primeiro aqui, o capítulo 2 de João, nos versos de 1 a 12. João 2, de 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava de 2 a 3 metretas. Metretas é uma medida, talhas são talhas mesmo, só que eram de pedras pesadas. Em média, 3 metretas de 2 a 3 dava 100 litros. 100 litros, tá, cada uma. 100 litros. Tinha 6 dessas talhas. Jesus lhe disse: encham de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala, hoje seria a figura do maître da festa, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: o que você fez aqui? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardou o bom vinho até agora, o melhor. E com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná de Galileia, e manifestou-se o que ali? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. E agora, eu quero que você vá para João, no capítulo 17, 15 capítulos à frente. Você está no 2, 17, verso 1. E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Isso aí foi momentos antes da crucificação, da ressurreição. Um dos momentos finais de Jesus, o último momento que ele ora, e olha o que ele pede ao Pai. Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Amém. Sabe, irmãos, eu gostaria aqui
de fazer algumas considerações sobre a felicidade, exatamente até a respeito do que o Eliel falou agora há pouco aqui com a gente, da questão da continuidade ou não da felicidade. Se for seguir segundo a ótica humana, pela psicologia, pela filosofia, a gente entende que as nossas considerações sobre ser feliz são muito ilusórias. O ser humano, de uma forma geral, a humanidade, ela tem considerações que são muito ilusórias, pode-se dizer até que românticas. E por incrível que pareça, a respeito desse assunto, os jargões populares, os ditados populares, são mais pé no chão e até mais divertidos. Por exemplo, veja só o que fala o jargão popular. Nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Segundo, é pouco dia para muito pepino. Vocês já ouviram isso daí? Nunca acaba, isso aqui é coisa de mineiro, eu acho. Nunca acaba, quanto mais cato, mais cai goiaba. Olha, essa aqui é boa, que é do consultório, viu? Sabe, doutor, eu não quero acabar com a vida nem fugir dela, não. Eu só quero que ela me deixe em paz um pouquinho. E essa última é uma das minhas prediletas, você dando a risada, né? Você não imagina o que tem de astrólogo no consultório. Doutor, eu não sei o que é alegria, mas o senhor acredita em horóscopo? Eu estou no meu inferno astral. Os astros conspiram contra mim. Ou seja, todas essas afirmações, elas estão dizendo o quê? Elas estão dizendo que elas nos trazem uma mensagem que a vida não dá trégua. Percebem isso? O que elas estão dizendo? Que a vida não dá trégua. E isso, de certa forma, foi plenamente ratificado no céu por Jesus, porque ele disse o quê? Que no mundo nós teríamos aflições. Afinal, então, no mundo a gente vai ter aflição ou no mundo a gente vai ter felicidade? Qual a resposta? Os dois. Os dois. A resposta é os dois. Então, guarde isso primeiramente. Felicidade não é uma constante. De certa forma, todo mundo tem dia feliz e todo mundo tem dia triste. Todo mundo tem dia de medo. Todo mundo tem dia de ansiedade. Isso por quê? Porque nós somos humanos. E a gente não pode desprezar a nossa humanidade, porque por causa dessa humanidade foi que Jesus morreu por nós. Porém, até aqui não tem nenhuma novidade, a gente pode concluir o quê? Que felicidade é um horizonte que é inatingível. Felicidade é um horizonte inatingível como lugar de permanência. Sabe aquele lugar que você quer chegar e quer ficar por lá e permanecer ali? Esse lugar, ele é inatingível. Por que o horizonte é inatingível? Imagine que aqui nós formemos um grupo agora grande e fala, vamos em direção, vamos fazer o seguinte, vamos caminhar e vamos até o lugar no horizonte. Beleza, vamos. A gente se programa, coloca a roupa de caminhada, leva um cantil de água, tudo, a gente sai bem cedinho e aí a gente caminha em direção ao horizonte. Sabe o que a gente vai descobrir? Que a gente anda 1 quilômetro, o horizonte se distancia 1 quilômetro. A gente anda 10 quilômetros, o horizonte se distancia 10 quilômetros. Daí passa um tempo, a gente anda até 1000 quilômetros, o horizonte já se distanciou 1000 quilômetros, ou seja, sabe quando a gente vai chegar no horizonte? É inatingível. Ou seja, lugar nenhum. A gente não consegue chegar lá. Então,
é muito importante nós entendermos pela vida, nós temos que ter a experiência da vida, é em cima disso que os filósofos trabalham, mas pela vida e pela palavra de Deus, tem coisas que nós conquistamos e tem outras que nós perseveramos. Como é que é isso, pastor? Tem coisa que a gente conquista e tem coisa que a gente tem que perseverar. Por exemplo, a nossa salvação em Cristo Jesus é uma conquista. Por quê? Porque todo mundo sabe que a gente tem o dia, a hora, a ocasião, o lugar que a gente estava, uma palavra que a gente ouviu, que uma pessoa conversou com a gente tem o registro, não tem, irmão? Do local, da hora, naquele dia, naquele momento, eu tive uma experiência com Jesus, eu fui salvo, e ali nós entendemos que Jesus, quando ele diz assim, se eu vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Livre do quê? O texto que Jesus falava lá em João era libertado do pecado, da escravidão do pecado. Certo? Isso é um fato. Porém, se novo nascimento é o momento, santificação é uma coisa que nós perseveramos em alcançar. Porque santificação, sabe quando começa? No primeiro dia que você teve uma experiência com Jesus, você começa a se santificar. O que é santificação? Separado. Como? Vocês estão fazendo uma coisa aqui de santificação. Vocês vieram para uma reunião de comunhão para aprender sobre a palavra de Deus. Santificação é pela palavra, pela comunhão, pela oração, ouvindo as coisas de Deus, procurando as coisas de Deus. Quando isso termina? Nunca. Nunca. A própria palavra de Deus nos fala que a vida, a caminhada do cristão, a vida do justo, ela vai caminhando mais e mais até chegar à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Agora, que dia que a gente chega na estatura de Jesus? Quando a gente passar dessa para melhor. É uma caminhada. Provérbios 4:22 diz o quê? A caminhada do justo é como nascer, é como a luz da aurora no amanhecer de um dia. Está tudo escuro, mas em Cristo Jesus, essa luz vai brilhando mais e mais, começa a aparecer os primeiros raios do dia, até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar na plenitude. Quando que é essa plenitude? Quando estiver na glória de Deus. Estão entendendo isso? Tem coisas que a gente tem, tem coisas que são conquistadas. Felicidade é uma dessas coisas que devem ser conquistadas. Liberdade é uma dessas coisas que precisam ser conquistadas. Às vezes a gente precisa entender que tem coisas que a gente adquire. Por exemplo, a liberdade da nossa salvação, de ficarmos livres do pecado. Mas, por exemplo, você ficou livre, por exemplo, de uma insônia que tira a tua liberdade de dormir? E atenta bem, hein? Isso não é pecado, tá? É, porque eu já vi mensagens que as pessoas falando na TV tudo, eu não entendo como é que tem cristão que tem insônia. Ué, mas ele toma remédio para hipertensão, para diabetes, por que não pode tomar para insônia? É uma doença, fazer o quê? Eu não entendo como é que tem cristão que tem depressão, meu Deus. É uma doença. Não é porque a pessoa quer. É uma doença. Tem coisas que são tristeza, mas tem coisa que se estende e vira uma doença. Então, a gente precisa entender que isso daí, voltando para a questão da felicidade como lugar pleno de permanência, nunca será 100%. E a consciência dessa realidade não é para a gente desanimar. Porque, de repente, vocês vão sair daqui e amanhã vocês vão encontrar com o pastor Fábio e vão falar assim, você não sabe o que o pastor Jorge falou ontem. Ele falou que
A felicidade é como horizonte. É como horizonte. Não é para te desanimar. É para fazer com que você tenha resiliência. É para fazer com que você tenha vontade de conquistar. Porque o horizonte, embora seja um lugar inalcançável, a busca por ele nos faz passar por lugares maravilhosos. Jorge 1:3. Conhece esse livro? Embora o horizonte seja um lugar inalcançável, a busca por ele nos faz passar em lugares maravilhosos. E nessa questão de caminhar em direção, santificação, é um processo. Estava falando, Eliel, que salvação é um momento, mas santificação é um processo. Sabe? Embora você sempre vai estar caminhando por horizonte, e sempre o máximo que você vai chegar vai ser 99,9, 100 vai ser quando estiver com Jesus, mas o caminho é maravilhoso. O caminho é maravilhoso. Quando nós buscamos viver na palavra de Deus, praticá-la, nós estamos passando sempre por lugares maravilhosos. Jorge 3:2. Nossa, estou criando um livro legal aqui. Portanto, meus irmãos, felicidade não é um lugar onde você chega, desestressa, convida os amigos e fica ali se deleitando. Tem pessoas que falam assim, se programam para ser feliz num ponto futuro. Olha, eu estou trabalhando num lugar que eu não gosto. O clima de São Paulo eu acho péssimo. Minha família está passando problema, mas um dia eu vou ser feliz. Sabe o que eu digo para essa pessoa? Não vai. Ou você muda de mente e de coração, porque senão você não vai. Sabe por quê, meu irmão? O dia que eu tiver uma vida perfeita, aí eu vou ser feliz. Porque não existe vida perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Não existe igreja perfeita. Não existe família perfeita. Existe um Deus perfeito que quer morar dentro de você e aperfeiçoá-lo até o dia do último minuto da tua respiração. Não é maravilhoso isso? E a gente, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que querer ser feliz no nosso tempo, na nossa cidade, na nossa família, no tempo que se chama hoje. No tempo que se chama hoje. Pessoal, vocês perceberam que o corpo é voltado para frente? Olha os meus pés. Está meio tortinho para o lado, mas tudo bem. Para frente. Minha cabeça, para frente. Se Deus quisesse que eu olhasse para trás, Ele tinha tirado esses olhos e colocado o olho que nem de cavalo, que enxerga 360 graus quase. Ou aqueles de astronauta com anteninha, né? De astronauta não, de ET, sabe? Mas não. O nosso corpo é voltado para frente, porque Deus quer, como disse que o Anderson na última reunião, Deus quer que a gente avance. É para frente. Você não pode viver no passado. Quem vive no passado, a palavra de Deus, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. Ou seja, você nunca vai viver a felicidade do reino, você vai ser infeliz. O passado a gente resolve com perdão. Passado a gente resolve, na maioria dos casos, com perdão e renovação da mente. Por isso que Paulo orava para que, e falava, considerava para que a gente considerasse isso e se empenhasse na renovação da mente, não simplesmente por conceitos, mas pela palavra de Deus. Quem olha para... Se você ficar só olhando para frente, você também não vai ser feliz. O tempo é hoje, dentro das condições que você tem. Então, se não existe felicidade contínua do ponto de vista prático, porque todo mundo vai ter dia infeliz, guarde também isso, felicidade não é riqueza. Felicidade não é poder e riqueza.
Felicidade não tem nada a ver com riqueza. A maturidade, pessoal, nos leva a pensar mais sobre isso e perceber essa verdade. Quando eu falo em maturidade, eu tenho a consciência, depois de alguns anos a mais de vida, que eu não estou na terceira idade, eu estou na segunda juventude. Acabei de criar esse termo agora, Jorge 3,4. Tá? Depois de uma maturidade, tá? Aí o que acontece? Por falar nisso, novembro está chegando, hein? Minha maturidade vai aumentar, espero, que não seja só cronológica. A maturidade nos leva mais a pensar sobre perceber essa verdade. Eu tive privilégio, pessoal, de fazer parte de uma geração que gostava de ter muito filho. Nós tivemos 3 filhos. Não sei se eu já contei para vocês, mas o nosso projeto era ter 4. Contei isso aqui já? Contei, né? Que eu falei para minha esposa, e o quarto? Ela falou, tenha você, não conte comigo. Vocês percebem que é uma raiz de amargura. Toda hora eu conto, né? Mas tudo bem. E, naquela época, nós tivemos crianças em casa por um bom tempo, porque, só para vocês terem uma ideia, tinha distância. A Renata, quando tinha 9 anos, a Larissa tinha 7 e o Mateus tinha nascido. E, naquela época, a vida era bem apertada financeiramente. Você quer saber o que é apertado financeiramente? Eu já estava formando, estava fazendo residência médica de cirurgia e ganhava um salário por mês. Um salário mínimo. E tinha que me virar. Meu pai gastou tudo que tinha para conseguir me formar. Quando eu me formei, passou um tempo, ele teve um AVC. E aí era eu que tinha que ajudá-lo. Mas sabe de uma coisa? Para você ter uma ideia, nos primeiros, essa é boa, hein? Nos 3 anos primeiros de casado, sabe quando foi a nossa maior aquisição, o nosso sonho? Um aparelho de som em 10 vezes. Não era no mapa, irmã. Não posso falar aqui que isso não é propaganda, tá? Mas o carnê passava toda vez que eu estava orando na frente, assim, porque apertava. Né? Eu tinha, daí a pouco, 5 empregos. Era médico da prefeitura, médico de estado, da Amico, que era um convênio que tinha naquela época, da CEISA, e dava plantão de cirurgia em hospitais. Sábado e domingo, Natal e Ano Novo, muitas vezes. Mas, sabe que eu tinha muitos momentos de felicidade no trabalho. Sabe por quê? Porque eu amava, sempre amei e amo o que eu faço. O segredo da felicidade, quer ser feliz? Não amaldiçoe o que você faz. Abençoe. Quando você amaldiçoa e fala mal do que você faz, você está colocando na mão daquele que veio para matar, roubar e destruir. Quando você abençoa, você recebe autorização de Deus para prosperar. Vocês tiveram o testemunho aqui do Eliel. O Eliel saiu de uma empresa que ele abençoou e só falou bem. Vocês viram esse testemunho? Sabe o que Deus fez? Colocou em outra melhor. Quando você abençoa, Deus faz o resto e tira você a hora que quer e coloca onde quiser e você vai ser feliz. Ame o que você faz. Meus 3 filhos são médicos. Sabe o que eu falei para eles desde o início? Vocês podem ter muita técnica, mas vocês têm que amar o que fazem e amar pessoas. Não ame o dinheiro que você vai ganhar. Ame as pessoas. O dinheiro virá por consequência. E eles fazem isso. Abraçam, conversam muito, têm relacionamento na vida profissional e os 3 estão caminhando muito bem, são tementes a Deus. Quer ser feliz? Faça o que você ama e ama o que você faz, tá? Sabe uma coisa, irmãos? Com tudo isso daí, com aquela família, a gente era tão feliz com as crianças. Você sabe que
A minha casa era tão divertida que eu estou escrevendo o meu quarto livro. Sabe? Pensa numa casa zoada e atravessada, cheia de aprontações deles comigo e deu com eles. Eu sempre falo que naquela época que eles eram moleques, se jogasse uma lona em cima da minha casa, virava um circo, porque faltava pouco. Eu aprontava armadilhas para eles, eles aprontavam comigo. De pequeno, de uma vez que eu estava dormindo, eles vinham e faziam um montinho em cima de mim, só que eles cresceram, viraram adolescentes. Um dia os 3 fizeram um montinho, adivinha, quebrou minha costela. Maravilhoso, sabe? Daí, nasceu o meu neto. E eu revivi essas coisas. Nasceu o meu neto, eu revivi. Saía, sabe? Ele tinha 5, 4 aninhos, a gente ia para o sítio lá, e aí estava aquela garoa fininha que fica lá no meio da Mata Atlântica. E aí eu saía com ele, escondido da mãe, obviamente de noite. Colocava uma roupinha nele e falei, vamos caçar perereca, aquelas verdes que parecem um... E lógico, vamos caçar leão e elefante também. E aí a gente saía andando, e escondido da mãe. Aí quando a gente chegava, ele falava assim, vovô, ele punha a mãozinha no meu rosto, ele falava, vovô, você é muito doido, eu amo você. Sabe, meus irmãos, o que é felicidade? Naquele momento eu dizia, Deus, se eu morrer agora, valeu a pena. Viver esse momento de olhar para o meu neto de tanto amor e felicidade, eu, Jorge, é lógico que de forma alguma eu queria morrer, cruz credo, pé de pato, mangalô 3 vezes. Tá? Mas se acontecesse, se eu morresse ali naquela hora, teria valido a pena. Sabe por quê? Vale a pena viver. Eu estava passando por uns... Sabe o que é formar 3 filhos médicos? Eu puxava os bolsos assim, não tinha dinheiro, mas aquilo lá valeu a pena. Sabe? Sensação, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem hoje. Tem tanta riqueza ao nosso redor que é grátis. O sol de uma tarde de verão agora, chuva de verão, sair, tomar um café, tomar um sorvete, não precisa ir no melhor restaurante, não. Seja feliz dentro da tua realidade. Sabe por que eu gostei tanto desse momento? Porque foi raro. Foi raro. Meus filhos, neto, cresceram, meu neto está com 10 anos ainda, está um tempo ainda diferenciado, mas a gente entra num novo ciclo de vida, e a gente tem vários ciclos, profissionais, familiar, idade, e a cada ciclo vai surgindo uma coisa que vale a pena viver. Vale a pena ser feliz. E felicidade, você quer saber uma coisa? A felicidade, meu Deus, só tem sentido porque existe a tristeza. Se não existisse tristeza, você saberia o que é felicidade? Não é verdade? São coisas tão óbvias, mas que a gente não para pensar, né? E ninguém é feliz o tempo todo. Se alguém falar que é feliz o tempo todo, eu vou falar, cara, você precisa de um tratamento. Imagina o cara estar no velório e começar a dar risada. Não tem sentido. Mas eu queria trazer essa felicidade para a perspectiva agora da glória de Deus. Chega de considerações. Olha o que Deus faz. E isso me deixou, Eliel, se tem uma coisa que me deixou confuso, foi sempre, desde a minha conversão, as bodas de Caná. Por quê? Deus fez um milagre que eu me perguntava em Cristo Jesus. Por que disso daí? Mas nas bodas de Caná a gente pode entender a cabeça de Jesus para o que é alegria. Diz que em Caná estava uma festa de casamento, acabou o vinho. Isso já traz uma questão de referência. Caná era um vilarejo pobre. Era um vilarejo bem pobre.
E acabou o vinho porque os noivos eram pobres. E não tiveram condições para comprar todo o vinho que precisavam. Com isso, precisava ter alegria na festa e, dentro do conceito judaico, não é no contexto ocidental, nem no italiano, no conceito judaico tem algumas coisas que são consideradas bênção de Deus. Azeite, trigo, tâmara, vinho. São consideradas bênção de Deus, são consideradas alimentos. Alimentos. Isso daí, a gente quando vai lá percebe nitidamente, é uma bênção de Deus. Eles deixam tâmaras em cima das mesas quando você está no restaurante ou em algum lugar para você se servir à vontade, porque é bênção. Bênção tem que ser repartida e dividida. Mas acabou o vinho. E aí acabaria a festa. Mas a festa e a alegria continuaram porque Jesus transformou água em vinho. E aí diz o texto, como nós lemos, que naquele momento em que houve a transformação, quando o maître chegou e viu aquilo lá, manifestou-se o quê nesse momento, na glória no milagre? A glória de Deus. Por quê? Porque por meio desse milagre os discípulos creram nele. Posso ser sincero? Sabe o que eu senti por muitos anos com esse texto? Decepção. Eu falava, caramba, isso é coisa de início de carreira? Eu falava, Jesus estava no mesmo esquema do que no mundo corporativo. Trainee, júnior, pleno, sênior e master. Ele era trainee de milagre, trainee de Deus. Falei, caramba, para pensar. Pessoal, acho que vocês estão me acompanhando? É que às vezes eu entro nos delírios, sabe? Moisés abriu o mar. Josué fez as muralhas de Jericó. Pessoal, eu estive lá, a muralha daqui até ali. Rompeu com Josué e outra. Quando ele estava lá no Vale de Gibeon, ele orou, o sol parou no céu. Elias, no Monte Carmelo, fez cair fogo do céu. Daniel entrou na cova dos leões, orou e eles ficaram que nem gatinho. Dormiram, os leões. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha e andavam e a chama não tocava neles e tinha um quarto homem. Eu falei, Jesus, por favor, isso é lá milagre que se faça? E ainda transformar água em vinho e a gente com o preconceito da gente, de repente, sem saber o que significa vinho na cultura judaica. Hoje, eu tenho falado muito com os irmãos, e até já falei com vocês sobre a questão do acolhimento de Deus. Se tem uma coisa que Jesus é extremamente acolhedor. Acolhedor. Como Jesus é acolhedor. Você já experimentou o amor de Jesus? Se você já experimentou o amor de Jesus, você se sente acolhido, abraçado, amado. Hoje eu entendo que naquele pequeno vilarejo, numa festa insignificante de casamento segundo os olhos dos homens, o esplendor de Deus, a irradiação da sua dignidade, o peso da sua reputação, a riqueza da sua luz, o kadosh, a glória de Deus, entre os homens e acima de tudo, era Jesus acolhendo o ser humano nos seus mais simples desejos de momentos de felicidade. Entenderam? Jesus acolhendo, sabe, pessoas humildes e sofridas porque estavam debaixo do jugo do Império Romano. E acabou o vinho, acabou a festa. A mãe de Jesus falou, ainda não é meu tempo. Mas a hora que ele percebeu que a alegria daquela festa estava por acabar, que os noivos ficariam tristes, ele vai e acolhe e transforma água em vinho. Água em vinho.
Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas você percebe o amor desse momento? Percebe o amor desse momento? Posso dizer uma coisa? É muito melhor compreendido o amor de Deus acolhedor em Caná do que no Mar Vermelho quando as águas se abriram. É muito melhor entendido o amor de Deus em Caná numa festa do que quando o fogo caiu do céu no Monte Carmelo por meio da oração de Elias. É Jesus invadindo a história nossa cotidiana do dia a dia. Jesus, quando você vem para a família de Deus, você tem consciência de que você é filho de Deus e teu irmão mais velho é Jesus? Tem consciência dessa realidade? Jesus é seu irmão mais velho. O que o irmão mais velho sempre faz? Protege os outros irmãos. Ensina a amarrar o sapato. Ensina aqui. Defende dos inimigos. Jesus nos acolhendo nas coisas mais simples, para que possamos entender que Jesus é a alegria dos homens. Jesus, a alegria dos homens, música universalmente consagrada por Johann Sebastian Bach, que fez essa música clássica, Jesus, alegria dos homens. Para os homens, glória reverte o que? A fama, poder e riqueza. Nossa, você viu a glória daquele cara? Poder, riqueza. Olha como ele é. Para Deus, glória é o oposto. É esvaziamento, doação e desejo de bem-estar para os outros. Esvaziamento. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2. Antes foi humilde, humilde até a morte, se humilhou até a morte de cruz. Sendo Deus, ele se fez homem, se fez servo. Esvaziamento. Enquanto muitas vezes nós humanos queremos ser igual a Deus, Deus se esvazia e vem ser igual a nós, para viver a nossa humanidade, sentir e nos salvar. Que Deus nos livre desse sentimento de querer ser igual a Deus, autossuficiente, cheio de poder. Isso aí tem nome. É uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas e que fazem parte de muitas doenças, mas essa síndrome chama síndrome de Lúcifer. Querer ser igual a Deus. Nunca entre por esse caminho, meu irmão, porque Deus dá tudo para você, menos a sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Sabia disso? Não divide a sua glória com ninguém. Estou caminhando para o encerramento. Que lição fica para a gente disso daí? Quando nós manifestamos a glória de Deus em nós, nos tornamos pessoas alegres, esperançosas, generosas, perdoadoras e amorosas. Quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, a gente se esvazia e se doa. Em generosidade, bondade, amor, acolhimento. Não julgamos ninguém, acolhemos. Não apontamos o dedo para ninguém, acolhemos. Não somos juízes de ninguém. É muito triste ver esses dias pessoas manifestando raiva, ódio, numa discussão sobre se era a favor ou contra do casamento homoafetivo. Porque ouviram um pastor de outra denominação falar sobre o assunto. E aí eu falei, vieram perguntar para mim, mas quando tocava nesse assunto, você percebia uma raiva na pessoa. Aí veio perguntar para mim, você é a favor ou contra? Eu falei, você está perguntando para a pessoa errada.
Vai perguntar para quem foi pedido em casamento. Ué. É cada uma que parece duas, brincadeira. Meu, quer ser feliz? Cuida bem da sua vida. Cuida bem da sua vida. Que absurdo! Sabe o quê? Se aparecer qualquer pessoa nessa condição, eu vou abraçar, vou acolher. Se ele viesse consultar, porque consultar não, desculpa, se aconselhar, sabe o que eu vou falar? Ele está vindo se aconselhar porque ele está sentindo um sofrimento, uma aflição, uma angústia. Olha, Jesus diz para você em Mateus 11, 28, que vinde a mim, todos aqueles que estão aflitos, angustiados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de São Moço humilde de coração. Mas o que eu faço da minha vida? Rapaz, eu não sei, mas vou fazer o seguinte, eu sei orar por você. E eu vou te abençoar. E eu quero que você esteja junto comigo, eu quero te falar da palavra de Deus. Você sabe o que é novo nascimento? É isso, é tão simples. Nossa, sinceramente, eu pensei que as pessoas chegou num nível de raiva por causa dessas coisas. Que é isso? Sabe? Tem até já viu uma frase de para-choque de caminhão? Jesus deu sua vida por nós para que cada um cuide da sua. Esse aí não é Jorge 3,5 não, tá? Esse aí não. Mas... é brincadeira isso daí, mas, meus irmãos, a gente cuida da vida da gente, ama as pessoas, tem respeito por elas. A gente tem que ter sabedoria de Deus, meus irmãos. A glória de Deus é vista como a alegria dos homens por invadir o cotidiano simples. Por outro lado, encerrando, lá na cruz do Calvário, meus irmãos, o mesmo Deus da festa, o mesmo Deus do vilarejo, o mesmo Deus das pessoas pobres que não tinham dinheiro para comprar mais artigos para a festa, o mesmo Deus, ele pega, que dá as coisas mais simples, ele vai para a cruz para nos dar a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida, que é a salvação das nossas almas. Meus irmãos, você pode ter vários tipos de alegrias. Saúde, festa, prosperidade, um carro muito legal, família, bens. Se você não tiver a salvação em Cristo, deixa eu falar uma coisa para você. O final dessa caminhada vai ser de infelicidade. Não estou sendo radical, não estou sendo apelativo. Não estou te assustando, estou te alertando que Deus te ama e quer entrar na sua vida. Estou te alertando que não importa como você é, como você veio, quem você seja, não importa seu partido político, suas opções, nada, Deus te ama, morreu por você. Ele te recebe como você é. Porque quando Ele chama, Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos e aflitos. Tem alguém aqui que nunca passou por aflição? Nem eu, deixa eu baixar a mão. É para todos. É para todos. Deus não faz distinção de pessoa, Deus não acusa. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Lá em Caná e no Calvário, a gente penetra no mistério da glória de Deus, se revelando como alegria que enche o nosso coração. Enche o nosso coração porque nas coisas simples. Jesus falava, pessoal, vocês não pediram nada ainda? Peçam para que a vossa alegria seja completa, mas peçam no meu nome. Jesus, a alegria dos homens, na cruz do Calvário. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A glória de Deus se manifestou tão forte ali, que o povo saiu batendo no peito, descendo do morro do Gólgota, que isso aqui significa, no meio judaico, significa arrependimento. Bater no peito. E o centurião,
olhou para Jesus e falou: realmente ele era o Filho de Deus. E foi crucificado. Sabe, meus irmãos, louvado seja Deus, Jesus, a alegria dos homens. Por tudo isso, você tendo Jesus em todos os momentos, inclusive nos mais simples, você tendo Jesus como seu único suficiente Salvador, você tem liberdade para ser feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor renove suas energias, sua alegria, sua força, sua paz, sua saúde. E que o Senhor te conceda paz. Jesus sempre vai trazer paz e alegria, porque onde tem Jesus, não importa se tem pobreza, se não tem isso, não tem aquilo, se está em Caná. Onde tem Jesus, Jesus é a alegria dos homens. Fique em pé, querido.